Hoje, vamos entender a perspectiva judaica sobre Jesus de Nazaré. Entender que para os judeus, há uma incompatibilidade entre a teologia judaica e a crença em Jesus como Deus, o Filho de Deus, ou uma pessoa da Trindade. Mas antes, gostaria de convidá-lo a se inscrever em nosso canal e comentar de onde você está nos ouvindo e como está se sentindo hoje. O judaísmo ensina que Jesus não era o Messias nem o Filho de Deus. Na visão judaica, a forma como os cristãos veem Jesus vai contra o monoteísmo, a crença na unidade absoluta e singularidade de Deus, que é central para o judaísmo. Adorar uma pessoa é considerado uma forma de idolatria. Portanto, considerar Jesus como uma divindade é proibido de acordo com o judaísmo. A rejeição de Jesus como o Messias pelo judaísmo baseia-se na escatologia judaica, que afirma que a vinda do verdadeiro Messias estará associada a eventos que ainda não ocorreram, como a reconstrução do templo, uma era messiânica de paz e o retorno dos judeus à sua terra natal. Historicamente, alguns escritores e estudiosos judeus consideraram Jesus o falso profeta mais prejudicial, e as visões tradicionais sobre Jesus foram predominantemente negativas. No entanto, influentes estudiosos judeus da Idade Média, incluindo Judá Halevi e Maimônides, viram Jesus como uma figura preparatória importante para um futuro monoteísmo ético universal na era messiânica. Alguns pensadores judeus modernos, a partir do século XVIII, especularam com simpatia que o Jesus histórico pode ter estado mais próximo do judaísmo do que tanto os evangelhos, quanto as narrativas judaicas tradicionais indicam, uma visão ainda defendida por alguns. O judaísmo nunca aceitou nenhuma das alegadas realizações das profecias que o cristianismo atribui a Jesus. Os judeus acreditam que Jesus não cumpriu as profecias messiânicas que estabelecem os critérios para a vinda do Messias. O judaísmo não aceita Jesus como um ser divino, um intermediário entre os seres humanos e Deus, um Messias ou algo sagrado. Além disso, a crença na Trindade é considerada incompatível com o judaísmo, assim como vários outros princípios do cristianismo. No judaísmo, a ideia de Deus como dualidade ou trindade é considerada herética, para alguns, até mesmo politeísta. De acordo com as crenças judaicas, a Torá exclui a ideia de um Deus trinitário em Deuteronômio 6, versículo 4. Ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, o Senhor é um. O judaísmo ensina que é herético para qualquer pessoa afirmar ser Deus, parte de Deus, ou o filho literal de Deus. O Talmud de Jerusalém afirma explicitamente: se alguém afirmar ser Deus, ele é um mentiroso. Quanto à pergunta, Jesus era Deus ou homem? Os cristãos responderam: ambos. Após o ano 70 d.C., essa resposta se tornou unânime e cada vez mais enfática. Isso tornou a ruptura completa com o judaísmo inevitável. No século XII, o eminente estudioso judeu Maimônides codificou os princípios fundamentais do judaísmo moderno, escrevendo que Deus, a causa de tudo, é único, mas não como parte de um par, espécie, objeto composto de muitos elementos ou objeto infinitamente divisível. Deus é uma unidade incomparável. Alguns estudiosos judeus ortodoxos observam que a expressão poética comum no judaísmo, nosso Pai que está nos céus, foi usada de forma literal por Jesus para se referir a Deus como seu Pai nos céus, conforme a oração do Senhor. Segundo os 13 princípios de fé de Maimônides, acredita-se que Deus não tem um corpo e que conceitos físicos não se aplicam a ele. Isso é central no judaísmo, a ideia de que Deus não possui características físicas, e sua essência é insondável. Essa crença é tão essencial que é expressa na oração Igdal, encontrada no início dos livros de orações judaicas usados em sinagogas ao redor do mundo. Ela afirma que ele não tem semelhança com um corpo nem é corpóreo. No judaísmo rabínico ortodoxo, a missão do Messias é trazer a era messiânica, um evento único. Um Messias presumido que seja morto antes de completar sua missão, ou seja, compelir todo o Israel a seguir o caminho da Torá, reparar as brechas na observância, lutar nas guerras de Deus, reconstruir o templo em seu lugar e reunir os exilados de Israel. Não é considerado o Messias. Maimônides afirma: mas se ele não tiver sucesso em tudo isso ou for morto, ele definitivamente não é o Messias prometido na Torá, e Deus o nomeou apenas para testar as massas. Os judeus acreditam que o Messias cumprirá as profecias messiânicas dos profetas Isaías e Ezequiel. O judaísmo interpreta Isaías 11, versículo 1. E sairá uma vara do tronco de Jessé, e um rebento brotará das suas raízes.
para significar que o Messias será um descendente de sangue patrilinear do rei Davi. Ele deverá retornar os judeus à sua terra natal, reconstruir o templo, reinar como rei e trazer uma era de paz e compreensão, onde o conhecimento de Deus encherá a terra, levando as nações a reconhecer os erros que cometeram contra Israel. Ezequiel afirma que o Messias redimirá os judeus. A visão judaica de Jesus é influenciada pelo fato de que Jesus viveu durante o tempo do Segundo Templo, e não durante o exílio dos judeus. Sendo concebido pelo Espírito Santo, conforme a doutrina cristã ortodoxa, seria impossível para Jesus ser um descendente de sangue patrilinear do rei Davi. Ele nunca reinou como rei, e não houve uma subsequente era de paz ou grande conhecimento. Jesus morreu sem completar ou realizar parte das tarefas messiânicas, que os cristãos dizem que ocorrerão em sua segunda vinda. Em vez de serem redimidos, os judeus foram subsequentemente exilados de Judeia, e o templo foi destruído anos depois, não reconstruído. Essas discrepâncias foram observadas por estudiosos judeus contemporâneos de Jesus, como posteriormente destacado por Nachmanides, em 1263, que observou que Jesus foi rejeitado como o Messias pelos rabinos de sua época. Além disso, o judaísmo vê as alegações cristãs de que Jesus é o Messias textual do Antigo Testamento como baseadas em má tradução, com a ideia de que Jesus não cumpriu nenhum dos requisitos messiânicos judaicos. De acordo com a Torá, para ser considerado um profeta ou falar em nome de Deus no judaísmo, algumas regras rígidas devem ser seguidas. O profeta deve adorar somente o Deus de Israel, não descrever Deus de forma diferente do que é conhecido pelas Escrituras, e não advogar mudanças na palavra de Deus, ou dizer que Deus mudou de ideia e deseja algo que contradiz sua palavra eterna. Além disso, não há conceito de o Messias cumprir a lei para libertar os israelitas de suas obrigações, com relação aos mandamentos no judaísmo, como é entendido em grande parte do cristianismo, ou em algum judaísmo messiânico. Deuteronômio 13, versículo 1 diz: Toma cuidado para observar apenas o que eu ordeno a você. Não acrescente nem subtraia. Mesmo que alguém que pareça ser um profeta possa realizar atos ou sinais sobrenaturais, nenhum profeta ou sonhador pode contradizer as leis já estabelecidas na Bíblia. Qualquer desvio pregado por Jesus dos princípios do judaísmo bíblico o desqualificaria como profeta no judaísmo, uma visão compartilhada por seus contemporâneos. Isso é claramente exemplificado pela tradição rabínica registrada no Talmude, que afirma que, quando Malaquias morreu, a profecia partiu de Israel, indicando que os rabinos da época talmúdica não viam Jesus como um profeta divinamente inspirado. Além disso, a própria Bíblia contém o exemplo de um profeta que podia falar diretamente com Deus e realizar milagres, mas era malévolo: Balaão. Diferentemente do cristianismo, o judaísmo não compartilha a ideia de que as pessoas nascem em estado de pecado. No judaísmo, a crença é que o ser humano nasce para buscar a perfeição e seguir a palavra de Deus. O pecado é então dividido em duas categorias: transgressão contra Deus, ao não cumprir obrigações rituais, como não santificar o sábado, e transgressão contra o próximo, ao não cumprir obrigações morais, como praticar a fofoca. Para obter absolvição, uma pessoa pode se arrepender do pecado, sentir remorso e se comprometer a nunca mais cometê-lo. Deus, então, perdoará a transgressão contra ele. No entanto, se o pecado foi cometido contra outra pessoa, a pessoa precisa buscar o perdão daquele a quem ofendeu. Isso não pode ser perdoado por Deus ou por outra pessoa. Dentro da literatura rabínica judaica, existem textos que são pensados por alguns estudiosos como contendo referências a Jesus, embora haja um espectro de opiniões acadêmicas sobre quantas dessas referências realmente se relacionam com Jesus. O cristianismo só tomou conhecimento dessas possíveis referências no Talmude na Europa em 1236, quando Nicolas Donin, um ex-judeu convertido, apresentou 35 acusações formais contra o Talmude ao Papa Gregório IX. Essas acusações levaram ao evento conhecido como a Disputa de Paris em 1240. Durante essa disputa, o rabino Yechiel de Paris argumentou que o Yeshu, mencionado nos textos rabínicos, era um discípulo de Joshua ben Peraquiá, não Jesus de Nazaré. Essa visão foi defendida por vários rabinos. No entanto, nem todos os rabinos compartilharam dessa visão. Por exemplo, Yehuda Halevi via essas referências no Talmude como alusões a Jesus de Nazaré. A visão sobre a presença de Jesus no Talmude varia na academia, desde aqueles que veem traços de um Jesus histórico,
até aqueles que acreditam que as referências a Jesus foram acrescentadas mais tarde na edição dos textos. Alguns sugerem que Jesus no Talmud é um dispositivo literário usado por rabinos fariseus para comentar sua relação com os judeus messiânicos iniciais. Além disso, o Talmud foi censurado pela Igreja Católica no século XVI, o que levou à remoção de referências a Yeshu. Algumas edições acrescentaram Hanotzri, o Nazareno, ao nome de Yeshu em determinadas passagens. No entanto, o debate sobre a presença de Jesus no Talmud continua até os dias de hoje. Dentro da literatura judaica, encontramos referências a Jesus sob o nome de Yeshu, que é frequentemente associado a comportamentos considerados desviantes e heréticos, afastando os judeus do judaísmo. Essas representações históricas de Jesus nos textos judaicos foram, em alguns casos, usadas para justificar sentimentos antissemitas. O termo Yeshu também é interpretado por alguns como uma abreviação de Yimak Shemo, que significa que seu nome seja apagado. Essas representações e interpretações variam amplamente, e a relação entre o cristianismo e o judaísmo é complexa. Maimonides expressou pesar pelas dores que os judeus sofreram devido às novas religiões que surgiram para competir com o judaísmo, incluindo o cristianismo e o Islã. Ele citou o profeta Daniel para abordar a figura de Jesus e apontou que Jesus se considerava o Messias, mas suas ações levaram à destruição e dispersão do povo judeu, bem como à alteração da Torá. Maimônides, no entanto, desenvolveu a ideia de que as ações de figuras como Jesus e o líder ismaelita, Maomé, serviriam para preparar o caminho para o verdadeiro Messias, que, quando surgisse, reconduziria as pessoas à fé judaica. Os caraitas, embora compartilhem com os rabanitas a rejeição das crenças cristãs sobre a divindade de Jesus e sua afirmação de ser o Messias, têm uma visão mais calorosa em relação a ele. Enquanto os rabanitas geralmente o rejeitam, alguns caraitas acreditam que Jesus era uma pessoa boa e que ele seguia o caminho da justiça. Alguns até afirmaram que ele foi perseguido pelos rabanitas da mesma forma que outros caraitas, como Anã, haviam sido, embora tenha sobrevivido a um suposto complô contra ele. Essa visão é compartilhada por alguns estudiosos caraitas. De acordo com alguns caraitas, Jesus era um homem justo, mas não um profeta, e acreditavam que os evangelhos não eram revelações divinas, mas criações de Jesus e seus discípulos. Além disso, alguns caraitas chegaram a sugerir que Jesus era, na verdade, um caraíta. Os nazarenos eram judeus que se comprometiam a práticas religiosas extremas, como raspar suas cabeças, abster-se de várias atividades, alimentos ou práticas e passar tempo em contemplação no deserto, entre outras coisas. Eles continuaram sendo reconhecidos como judeus e acreditavam que Jesus viveu por volta de 130 ou 140 depois de Cristo. Para eles, Jesus era um mestre, seguindo a tradição de outros mestres judeus, e não era Deus ou Filho de Deus. De acordo com os nazarenos, a figura de Jesus foi posteriormente misturada com crenças neoplatônicas para criar o que conhecemos hoje como o Novo Testamento. Algumas mentes judaicas modernas têm uma visão mais positiva de Jesus, argumentando que ele mesmo não abandonou o judaísmo e que até beneficiou não-judeus. Além disso, pensadores da iluminação judaica também tinham visões mais positivas sobre Jesus. Atualmente, essa visão positiva de Jesus é representada nas correntes do judaísmo reformista, conservador e renovação judaica, além de alguns rabinos ortodoxos contemporâneos que têm visões positivas sobre Jesus. Rabino Shmuley Boteach, indo além, retrata Jesus como um patriota judeu assassinado por Roma por lutar em prol de seu povo. A reconciliação entre cristãos e judeus refere-se aos esforços que estão sendo feitos para melhorar o entendimento e a aceitação mútua entre essas duas comunidades. Nas últimas décadas, temos visto um progresso significativo nesse sentido, especialmente por parte da Igreja Católica, mas também de outros grupos cristãos. Um dos fatores que impulsionou esse processo de reconciliação foi o Holocausto, embora existam relatos anteriores de esforços nesse sentido. Além disso, ao longo da história, houve várias perseguições de judeus por cristãos, como as Cruzadas e a Inquisição. Isso gerou a necessidade de teólogos, historiadores religiosos e educadores cristãos buscarem um melhor entendimento da fé judaica e das práticas religiosas judaicas. No entanto, ainda existem questões sensíveis que afetam as relações entre cristãos e judeus. As tentativas de conversão de judeus ao cristianismo têm sido um tema sensível. Grupos como a Liga Antidifamação
descrevem muitas dessas tentativas como antissemitas. O Papa Bento XVI sugeriu que a Igreja não deveria focar seus esforços de conversão em judeus, afirmando que Israel está nas mãos de Deus, que o salvará como um todo, no momento apropriado. Algumas denominações cristãs progressistas declararam publicamente que não mais farão proselitismo entre os judeus. No entanto, outras igrejas cristãs, tanto das correntes principais quanto conservadoras, afirmam que continuarão seus esforços de evangelização entre os judeus, argumentando que isso não é antissemitismo. Uma pesquisa de 2008 revelou que mais de 60% da maioria das denominações cristãs acreditam que os judeus receberão a vida eterna após a morte, ao lado dos cristãos. Os motivos pelos quais muitos judeus não acreditam em Jesus são complexos e enraizados na história e na teologia. No judaísmo, a crença em um Deus único e a unidade divina são fundamentais, e Jesus, sendo considerado Deus ou parte da Trindade, é incompatível com essa visão. Além disso, a falta de cumprimento das profecias messiânicas tradicionais, a divergência na interpretação das escrituras e eventos históricos, como as perseguições, também contribuíram para a rejeição de Jesus como o Messias entre os judeus. É importante lembrar que as crenças religiosas são pessoais e variam amplamente, e muitos judeus têm visões diferentes e mais positivas sobre Jesus. O diálogo respeitoso e o entendimento mútuo são essenciais para promover a compreensão entre as diferentes crenças religiosas. O melhor lugar para conhecer as histórias dos personagens bíblicos é na Bíblia. Então gostaria de convidar a todos vocês a lerem a Bíblia todos os dias. Estou deixando aqui, no primeiro comentário fixado, a sugestão da Bíblia que uso para meus estudos bíblicos e as que minha família tem aqui em casa. Continuem conosco para mais histórias intrigantes dos personagens bíblicos. Deixe sua sugestão de quem você gostaria de conhecer melhor a história. Não se esqueça de se inscrever, comentar e deixar o like. Até a próxima. Que a presença de Deus seja uma constante em sua vida, trazendo bênçãos, alegria e amor. Deus os abençoe.